Onde está o preto Alcebiades? Ele morreu faz muitos anos. Ouça o que eu te digo. Nós não podemos ficar aqui. Você tem escravos? Você nasceu livre. De São Paulo de Luanda, me trouxeram para cá. De São Paulo de Luanda. Há mesmo perguntas que não precisam ser feitas. Aceitamos. O RFI Convida recebe hoje o cineasta brasileiro Caetano Gotardo. Ele veio nos falar sobre o lançamento aqui na França, em DVD e nas plataformas digitais do longa Todos os Mortos, que ele co-dirigiu com Marco Dutra. Olá, Caetano, é um Oi. prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Prazer. RFI. Prazer meu. Caetano, Todos os Mortos é um filme de época que se passa na virada do século XIX para o século XX, pouco mais de uma década depois da abolição da escravidão e da proclamação da República no Brasil. O filme conta a história do declínio de uma família da elite cafeira de São Paulo e, em paralelo, as dificuldades de inserção dos ex-escravos na sociedade. Todas as personagens principais são mulheres. Caetano, Todos os Mortos estreou no Festival de Cinema de Berlim em fevereiro de 2020. Logo depois veio a pandemia da Covid, que dificultou a exibição nos cinemas. O lançamento em DVD e nas plataformas digitais já era uma etapa importante na carreira do filme. Nesse contexto, passa a ser uma etapa muito mais importante, Caetano? Sim, na verdade, infelizmente, com o contexto da pandemia, de fato ficou muito difícil, né, a distribuição do filme em cinemas. Foi curioso porque a gente teve uma estreia em Berlim em competição, então passou na sala principal com 2.000 espectadores e 2 semanas depois estávamos Fechou todos tudo. fechados em casa. Foi uma experiência muito maluca isso acontecer logo antes da pandemia. E foi difícil repetir, né, essa experiência de exibição presencial do filme. E com isso, de fato, o VOD, o DVD, essas maneiras de assistir filme, né, em casa ganharam uma necessária força, né, nesse período todo. E com isso também aqui na França, como no mundo inteiro, muitos filmes ficaram presos, né, nesse período, sem poder estrear, e agora as distribuidoras estão encontrando maneiras de fazer o filme chegar ao público. Caetano, o longa fala de fantasmas do passado que não param de assombrar a sociedade brasileira. Poderia ser uma chave para explicar o Brasil de hoje para plateias internacionais como a francesa? Você teve a oportunidade aqui na França de assistir a uma sessão juntamente com uma plateia lotada de franceses. Sim, de fato, a gente se debruçou, eu e o Marco, e depois toda a equipe. É um filme feito com muita colaboração de todo mundo que participou. E nossa vontade era justamente olhar para esse período da história, que é um período muito específico, em que poderia ter havido uma mudança mais significativa na sociedade brasileira, e não houve, por opção mesmo, né, de quem estava no poder e da elite. E a gente pensou muito a respeito de como esse momento pós fim da escravidão, de certa maneira, estabeleceu as bases da sociedade brasileira, que são até hoje as bases sobre as quais a sociedade brasileira está organizada. Então, nosso interesse era justamente pensar em como aquele período histórico conversa diretamente com o período histórico que a gente vive agora. E o filme, inclusive, busca jogar com isso sensorialmente, com uma questão, né, dessas duas épocas um pouco misturadas, espelhadas, de certa maneira. E eu acho que eu sinto que sim, foi muito interessante essa sessão que a gente teve na Cinemateca Francesa. E eu tive a chance de conversar com o público. Teve um debate que durou mais de 1 hora, foi um debate muito bom, com muitas perguntas, e acho que justamente
o filme alimenta um pouco uma discussão que está muito viva no Brasil, né? Sobre essa falsa democracia racial que por muito tempo se acreditou que existia no Brasil e que, Hoje todo mundo fala de evidentemente, mito, né? exato, isso totalmente está caindo por terra, né? A gente tem um racismo estrutural muito presente na sociedade brasileira, e acho que o filme é um dos elementos, né, nesse momento de grande discussão. O filme participa dessa discussão e eu percebo que plateias internacionais, a partir do filme, também tomam contato com essas questões que estão muito vivas no Brasil e que internacionalmente ainda não estão tão evidentes assim, né, no olhar estrangeiro sobre o Brasil. Então isso é bastante interessante perceber isso nas conversas que se seguem ao filme. Caetano, como eu disse, todas as personagens principais são mulheres. Além do racismo, vocês também quiseram denunciar o patriarcalismo que também estruturou a sociedade brasileira atual? Estruturou e estrutura? Uhum. Sem dúvida. A gente se interessou muito por pensar em personagens que estivessem fora, né, do centro de poder, de certa maneira. Então, mesmo a família de elite, a gente acompanha as mulheres dessa família. O pai da família ficou na fazenda, né, elas estão sozinhas na cidade. Elas reproduzem estruturas de poder, mas nessa posição, né, que dentro da sociedade é uma posição enxergada como inferior ou desimportante. Nos interessava pensar nisso, né, em personagens que estão sempre um pouco deslocadas do centro de poder. Mas também foi uma coisa que surgiu um pouco organicamente enquanto eu e o Marco desenvolvíamos o roteiro. Essas personagens femininas foram ganhando mais e mais força. E também a família Nascimento, né, que é a família de ex-escravizados, também é totalmente centrada na figura da Iná Nascimento, que também está distante do marido. O marido foi para a cidade tentar encontrar um trabalho, porque depois do fim da escravidão, né, não foi pensado um caminho de inserção real dos ex-escravizados na sociedade, não existia trabalho, enfim, foi um período muito difícil de construção desse lugar dentro da sociedade brasileira. Então a Iná também está distante do marido e está tentando reconstruir a vida dela e do filho, né, sozinha. Então nos interessava pensar nessas figuras que totalmente fazem parte da sociedade, reproduzem, né, fazem parte dos sistemas de poder, mas que socialmente são enxergadas como, né, como figuras um pouco fora de lugar. E foram essas figuras que foram realmente nos interessando enquanto a gente desenvolvia o projeto. Pois é, você co-dirigiu com o Marco Dutra, mas como em outros de seus filmes, a música é muito importante, tem uma função fundamental nesse filme. Sem dúvida. Eu e o Marco nos interessamos muito por música. O Marco toca piano, inclusive, a gente compõe ocasionalmente juntos. E nesse filme a música tem quase uma dramaturgia própria, assim, ainda mais com a entrada do Saloma Salomão, que compôs a trilha sonora original e que é um historiador, além de músico, ele também é ator e é historiador, pesquisador. Ele faz uma pesquisa bem profunda sobre muitos aspectos, né, da cultura afro-brasileira. Ele tem uma pesquisa muito bonita sobre instrumentos de origem africana que chegaram ao Brasil com a diáspora e como esses instrumentos foram se inserindo na música brasileira. Alguns desses instrumentos não são mais comuns no Brasil e ele os reconstrói. Então é uma pesquisa muito bonita do Saloma. E aí existe no filme toda uma dramaturgia mesmo, né? A personagem Ana toca piano, então tem uma presença desse universo, né? Da casa
da família branca e o piano. Mas mesmo no que a Ana toca, ela toca muito Ernesto Nazaré, por exemplo, que é um compositor brasileiro desse período, que se mirava um pouco nas formas europeias, mas sempre acabava sendo... Assimilando. Exato, assimilando elementos da cultura brasileira e da cultura de origem africana. Então tem esse piano da casa e tem também essa trilha do Saloma, que traz vários elementos de origem africana, e esse mundo musical do filme vai conversando e criando ali todo um caminho de significados também. E além disso tem os cânticos de candomblé, que a personagem Iná traz para o filme, que também são muito importantes. Na verdade, o filme abre com um cântico, né, que a personagem Josefina canta E termina com o mesmo e cântico. termina com o mesmo cântico Com cantado. um salto temporal que vocês fazem, e Exato. tem assim, uma incursão do real que é muito impressionante. Aham. Que pra gente era muito importante, como eu falei, né, fazer não só no campo racional, né, que o público pensasse, isso ainda parece com hoje, mas que dentro do próprio filme se estabelecesse essa conversa entre esses tempos. Mas é porque a personagem Ana, ela é filmada o tempo inteiro dentro de casa. Quer dizer, é um filme, justamente como é na São Paulo de hoje, mas retratando a São Paulo de antes, é um filme meio entre quatro paredes. E essa cena final, ela sai finalmente de casa, vai, né, escutando, né, esse cântico e andando pelas ruas da São Paulo atual. Exato. Na verdade, ao longo do filme, elementos da contemporaneidade vão surgindo, primeiro pelo som. É um caminho, a gente queria que fosse um caminho sensorial mesmo. Antes das pessoas perceberem que o tempo presente está instaurado no cidade vem filme, pela janela, elas já né? vão sentindo, assim, né? Passa um helicóptero em um determinado momento, aí depois tem uma cena em que se vê um muro pichado, depois aparece um carro ao fundo. Então esses elementos vão surgindo, isso foi construído muito cuidadosamente, assim, em que momento cada elemento entraria, até que o mundo contemporâneo toma o filme, de certa maneira, nesse final. Caetano, a ideia de Todos os Mortos surgiu há 10 anos. Em 2013, vocês estiveram presentes no Festival de Cannes. O projeto foi um dos escolhidos do Cinema do Mundo e pôde, então, ser desenvolvido. Ele tem, inclusive, coprodução francesa. Este ano, Cannes é um festival muito importante para o cinema brasileiro, e este ano nenhum filme brasileiro em Cannes foi selecionado para nenhuma das mostras. Como é que você analisa essa situação? Eu acho que não tem como não perceber. Não é só Cannes. Cannes é um exemplo extremo, né? Porque realmente não tem nenhum filme. Mas, por exemplo, Berlim, em 2020, que é quando a gente esteve lá com Todos os Mortos, tinha, se não me engano, 19 filmes brasileiros. Nesse ano, eu acho que eram 4 ou 5, não lembro exatamente, mas uma redução muito grande de filmes. E agora Cannes, sem absolutamente nenhum filme brasileiro. Claramente, isso tem a ver com uma política mesmo de desconstrução da indústria cinematográfica brasileira, principalmente, né, de filmes com esse perfil mais fora do escopo mais comercial, que vem sendo realmente realizada institucionalmente no Brasil, né, pelo governo brasileiro, e isso vai tendo reflexo. As políticas de apoio à produção cultural brasileira, todas foram sendo diminuídas extremamente ou até extintas, né, nos últimos anos, e vários dos filmes que ainda tinham, né, sua produção garantida por apoios anteriores foram sendo terminados. Então por isso que em 2020, por exemplo, ainda tinha muitos filmes brasileiros, apesar da política de destruição já estar em andamento, ainda tinha filmes, né, resultantes das políticas anteriores. Mas agora realmente está acontecendo um escasseamento de produção. Tem alguns últimos filmes dessa leva anterior conseguindo ser terminados, mas diminuiu muito a produção, diminuiu muito o apoio também a cineastas que estejam começando
o que compromete um pouco a renovação também da produção brasileira. Geração que está chegando. Exato. Então, é interessante que se veja isso, né, essa ausência de filmes brasileiros em algumas plataformas muito importantes do cinema mundial, como o Festival de Cannes, como um sinal de que, de fato, essa destruição está em andamento e que a gente precisa reverter isso de alguma maneira. Pois é, apesar de toda essa dificuldade, você que já tem um reconhecimento internacional, novos projetos? Sim, na verdade, o Marco Dutra acabou de filmar um novo longa, dirigindo sozinho, se chama Enterre Seus Mortos. E eu trabalhei nesse filme em algumas funções, a gente sempre gosta de trabalhar juntos. Eu não dirijo esse filme, mas estive junto do Marco. E eu tô escrevendo um roteiro há algum tempo, tô terminando um roteiro novo, com a ideia de, se tudo der certo, filmar até o ano que vem. E tem alguns outros projetos em fases mais iniciais, também alguns projetos de série de TV, enfim. Tô nesse momento de desenvolvimento, especialmente, de alguns projetos, e trabalhando também em filmes de outras pessoas. Perfeito, muito obrigada. Obrigado. Caetano Gotardo, cineasta brasileiro que veio aqui nos falar do lançamento aqui na França, do longa Todos os Mortos em DVD e nas plataformas digitais. Muito obrigada. Obrigado.